obrigado por esta oportunidade. Quero agradecer. É um privilégio para mim estar neste evento e uma coisa tão bem feita como esta, que gostava já de apelar à vossa solidariedade e fraternidade para comigo, porque sendo o primeiro a falar, provavelmente serei o primeiro a desmerecer este evento, mas vou tentar dar o meu melhor. Ainda por cima, posso dizer que não tenho responsabilidade no facto de Eduardo Lourenço não estar cá, mas fiquei contente porque houve pessoas que vieram aqui porque o Eduardo Lourenço não estava ali. Portanto, Deus escreve direito por linhas tortas. Beneficiaremos alguns. E gostaria só uma pequena correção, ela não é muito importante e, muito honestamente, até porque a minha experiência no mundo mais académico é sempre algo receosa. Aliás, eu também acho que é isso que faz um protestante um bom protestante, ele desconfia muito da academia e, portanto, sempre que eu estou na academia também não sei bem se me vou comportar em condições, mas só para corrigir, a universidade onde eu me formei, portanto, eu não venho da Universidade Aberta, mas da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, curiosamente do outro lado da rua, e quando eu estava a tirar o curso, a maior parte dos meus colegas vinham muito aqui, à Gulbenkian, não tanto para ter mais conhecimento, mas para fumar drogas leves aqui, portanto, que é aquilo que eu não gostaria de fazer aqui convosco, mas pronto, para vos dar um pouco da minha relação biográfica com a Gulbenkian. Eu não sei se sabiam que isso acontecia, mas de facto acontece aqui bastante pelo pessoal que vem ali da faculdade. O tema que me foi dado é a obsessão do regresso às origens do cristianismo na reforma protestante. E eu gostaria de começar, se é possível colocar as coisas deste modo, mas talvez até com uma espécie de protesto prévio em relação a uma das ideias centrais deste Congresso. Eu receio que quando nós temos Lutero como construtor da modernidade, o possamos cair numa leitura demasiado seletiva. O que faremos, por exemplo, se ao lermos Lutero o descobrirmos pré-moderno, ou antimoderno, ou pouco moderno. E eu creio que essa é uma das coisas que pode acontecer quando nós lemos Lutero. Portanto, não estou a dizer que não há modernidade em Lutero, mas quando leio Lutero há tanta outra coisa em Lutero que nem sempre estou seguro que colocá-lo à sombra da modernidade seja a maneira mais profunda de o ler. Quando há mais de um ano, escrevi um livro sobre Lutero, chamado Cuidado com o Alemão, 3 dentadas que Lutero dá à nossa época, tentei concentrar-me em 3 aspectos na obra de Lutero que eu creio que nos desafiam hoje, precisamente, independentemente se nós nos consideramos mais ou menos modernos, 3 características que, quando leio Lutero, eu creio que são especialmente desafiadoras. E esses 3 aspectos são, fundamentalmente, a questão antropológica, a questão da pedagogia e a questão estética. E Lutero, eu creio, quando o lemos, podemos chegar à conclusão que ele tinha uma antropologia substancialmente diferente da nossa perspectiva antropológica moderna. E claro que agora dava para muitas discussões acerca de qual é a nossa perspectiva antropológica moderna. Provavelmente, quando lemos Lutero, também é possível concluir que a pedagogia dele, a visão pedagógica que ele tem, também pode ser substancialmente diferente daquela que nós podemos generalizar para a nossa época moderna. E mesmo quando vamos até à questão estética, e no livro, sobretudo, dediquei-me à questão da música, mas talvez a perspectiva estética de Lutero seja também muito diferente da perspectiva que nós hoje temos. O resumo da minha intervenção vai assentar, sobretudo, na crença que esta obsessão pelas origens é, na tumultuosa cena religiosa que abre o século XVI, muito mais do que um revivalismo estético, como geralmente é assim caracterizado esse suposto desejo de renascimento europeu. A generalização que eu estou a fazer é que, geralmente, quando nós pensamos na Reforma Protestante e na relação que encontramos entre a Reforma Protestante e o Renascimento, se formos superficiais, muitas vezes sublinhamos, sobretudo, o lado estético, o desejo de regressar a uma antiguidade clássica e, nesse sentido, gostava de defender uma coisa um pouco diferente, que em Lutero e nos reformadores seguintes, a busca pela origem permite uma profunda recaracterização antropológica que ainda hoje distingue movimentos dispares dentro do cristianismo. Mais ainda, a busca pelas origens no protestantismo incide mais, creio, numa vontade de regressar ao crente hebreu do que propriamente ao filósofo grego.
Eu creio que Lutero está mais preocupado em voltar a sentir-se... Aliás, e agora quando estava a ouvir o professor Onésimo, de facto, concordo, acho que há muito em comum. Quando ele falava no Velho Testamento, não tanto porque eu creio que é possível criar uma dicotomia entre Velho e Novo Testamento, não me parece que essa dicotomia exista propriamente em Lutero ou mesmo nos reformadores, mas é verdade que os reformadores estão mais preocupados em regressar ao crente hebreu do que propriamente ao filósofo grego. E nesse sentido, a empresa protestante é mais pessimista, antropologicamente é mais pessimista do que propriamente otimista. Uma característica deste otimismo que eu acho, se tivesse aqui de sugerir uma dicotomia, eu acho que a cultura grega, de certo modo, tende a ser mais otimista e a cultura hebraica, antropologicamente, mais pessimista. Neste sentido, compreender Lutero talvez nos deva levar menos àquilo que cá fora, nas coisas externas, ele nos mudou. Essa é a nossa tendência quando avaliamos o impacto da reforma, sobretudo a partir dos dados sociais, políticos e económicos. E não temos como contestar que a reforma mudou a economia, a sociedade, a política, a cultura. Mas compreender Lutero talvez nos deva levar mais ao cá dentro, às convicções teológicas, antropológicas, que são consequentemente filosóficas também. Certamente que não temos de usar uma dicotomia rígida entre exterior e interior, mas gostava de usá-la para termos um Lutero que provavelmente nos vai desafiar mais. Se pensarmos nestas categorias, vamos dizer, mais interiores e não somente as exteriores. Também é por isso que uma visão da interioridade de Martinho Lutero eventualmente desafia mais o encaixe que nós fazemos da personagem dele na modernidade. Focados na modernidade de Lutero, a tendência é assinalar o novo, o risco, a ruptura, como conquistas modernas. Que geralmente todos nós, hoje em dia, ambicionamos ser modernos, no sentido em que ambicionamos ser arriscados, trazer mudança. Digamos que é uma espécie de discurso religioso da nossa época, né? Tendemos a sobrevalorizar a mudança, o risco, tudo isso. E, de facto, existem esses elementos em Lutero, eu não os vou contestar. Mas também existe em Lutero continuação, tradição, ortodoxias com o passado. E na questão da antropologia, em particular, da natureza do homem, eu creio que Lutero fez mais para manter do que para mudar. E essa é, para mim, uma das coisas que mais me interessa em Lutero. Eu creio que, no modo como Lutero olha para o homem, ele fez mais para manter velhas perspectivas, nomeadamente as judaicas, mais antropologicamente pessimistas, do que propriamente para mudar. A ironia é que aquilo que Lutero fez para manter na antropologia cristã pode parecer hoje, para nós, de uma novidade negativa e insuportável. Quero fazer uma viagem histórica bem simplificadora e, para tal, apoio-me sobretudo em dois momentos da obra inicial de Lutero. Portanto, vou ser absolutamente parcial, não há outra maneira de falar sobre seja o que for, e vou rapidamente fazer referências ao livro do Cativeiro Babilónico da Igreja e uma segunda referência à correspondência apaixonante e tumultuosa entre ele e Erasmo de Roterdão. Ora, em 1520, pouco tempo depois das indulgências, 1517, Lutero, é um ano muito agitado para Lutero e ele escreve, entre outros, do Cativeiro Babilónico da Igreja. Apesar de os sacramentos serem uma das suas maiores preocupações neste livro, um dos valores que aparece apreciado em contraciclo com a sua época é o valor da liberdade. Para Lutero, e óbvio que eu estou a simplificar muito, mas para Lutero a liberdade é menos um ponto de partida e mais um ponto de chegada. Ao contrário da nossa tendência hoje, contemporânea, em que a liberdade tende a ser vista sobretudo como um princípio religioso, desculpem, como um princípio político, para Lutero a liberdade é uma experiência religiosa. No choque que Lutero desenha com a Igreja medieval, a pretexto da administração dos sacramentos, está uma recuperação da ideia judaica de que a relação entre Deus e o homem depende fundamentalmente do texto. Para Lutero, a liberdade não se descobre na leitura da Escritura. A liberdade é a leitura da Escritura. A palavra não é tanto um meio, mas a palavra torna-se o fim. A liberdade não é o que leva o crente à palavra, mas a liberdade é aquilo que o crente traz da palavra. Não deixa de ser revelador que no discurso da Dieta de Worms, Lutero apresenta a consciência pessoal como um tribunal último, e nós hoje gostamos muito de citar esta frase porque ela parece ser uma caução para algumas das nossas teses de autonomia acelerada que nós hoje temos. Não é? Eu não posso fazer outra coisa, a minha consciência isso não me permite. Não é? E gostamos muito de citar esta frase. Mas é curioso que Lutero cita
esta ideia da consciência ser o tribunal último, e nesse sentido é uma ideia de liberdade, sim, que nós a podemos interpretar de modo moderno, mas ele qualifica a liberdade, ele está presa, está cativa à palavra de Deus. Portanto, sempre que nós gostamos de amar Lutero, porque ele fala na importância da consciência, não se esqueçam que ele está a acorrentar essa consciência à palavra de Deus. Portanto, não é uma autonomia qualquer, é uma autonomia que assume que se ele pode ser livre diante da sua consciência, ele só pode ser livre porque ele está preso. E está preso à palavra de Deus. Para Lutero, a liberdade é positiva por estar presa a Deus. E é óbvio que há aqui uma medida de paradoxo. A liberdade não é a pura autonomia humana, como hoje provavelmente nós tendemos a concluir, mas a liberdade é confiança em Deus. Esta concepção de liberdade era não só o que Lutero encontrava nas Escrituras, como também a tradição que em grande parte foi consolidada por Agostinho, mais de um milénio e pouco antes. Para Agostinho, o problema humano não era fundamentalmente o problema da liberdade, era o problema do desejo. A suposta liberdade humana não chegava para salvar o homem, sublinhava o homem que veio a ser bispo de Hipona. O homem está condenado não tanto porque não tem liberdade para escolher o bem, mas o homem está condenado sobretudo porque não tem a liberdade de não desejar o mal. E deixem-me repetir esta ideia. Para Agostinho, o homem está condenado não tanto porque não tem a liberdade para escolher o bem, mas sobretudo porque não tem a liberdade de não desejar o mal. Só a graça divina poderia mudar o esquema das coisas, sendo não somente o movimento inicial de reconciliação do homem com Deus, como também aquilo que mantinha todas as partes desse processo. Esta perspectiva antropologicamente pessimista de Agostinho é aquela, obviamente, que os reformadores vão preferir. Ora, todas estas discussões acerca da natureza do homem, da sua liberdade, da questão do desejo, sempre existiram na história da Igreja, naturalmente com debate. Elas sempre foram debatidas. Para dar um exemplo desse debate, João Cassiano, no século VI, propunha que o efeito do pecado não seria tão devastador como Agostinho achava, mas seria, sobretudo, debilitante. Numa espécie de meio caminho entre a ortodoxia agostiniana e a heterodoxia pelagiana. Embora a perspectiva de Cassiano tenha sido condenada no Sínodo de Orange de 529, o ensino oficial não confirmou tudo aquilo em Agostinho. Sobretudo havia, que nós já hoje ouvimos falar, sobretudo havia mais predestinacionista que Agostinho tinha. Essa ambiguidade acerca da relação entre a soberania divina e a iniciativa humana ficou solta para os séculos seguintes em que a Igreja continuou a discutir isso. A tese mais consensual, alimentada depois por um otimismo mais aristotélico, já hoje ouvimos falar de Aristóteles também, e aperfeiçoada na posterior sistematização que Tomás de Aquino faz de Aristóteles, era que, no fundo, a salvação seria originada por Deus e depois posta a funcionar por Ele, por Deus e pelo homem. Uma sinergia que os reformadores vão rejeitar. Portanto, os reformadores vão rejeitar esta ideia de sinergia para falar em monergia. Portanto, a ideia que Deus não só dá o primeiro passo para a salvação, mas como qualquer coisa pertencente ao processo da salvação depende inteiramente de Deus. John D. Hanna escreve assim: a mudança mais importante que colocou a Igreja numa direção mais católica romana foi o desvio da Igreja das doutrinas de Agostinho acerca da incapacidade humana e da necessidade de graça divina. Os sacramentos, independentemente de se a graça divina ou o esforço humano tinham prioridade, começaram a ser vistos como meios de graça para o crente. Reconhecer nos sacramentos uma função objetiva em vez de subjetiva indicou aos homens da Igreja a tendência de afirmar a primeira como o entendimento católico romano oficial sobre a salvação. Por outro lado, e final de citação, as circunstâncias ajudavam o mundo medieval. Infelizmente, hoje nós conhecemos demasiado pouco sobre a Idade Média e quando a expressão medieval é usada, infelizmente ela é usada como retrógrada. Portanto, e as pessoas têm uma ideia profundamente injusta acerca da Idade Média. Ironicamente, nós podemos encontrar algum otimismo em vários momentos e várias conquistas da Idade Média. Como assim? A escolástica desenvolveu-se partindo primeiro dos mosteiros, de facto da saída para os mosteiros, onde lá é que se aprendia alguma coisa, depois mais tarde para as escolas nas catedrais, que vão dar origem às universidades. Ora, Hanna diz assim: a Europa passava por um período de estabilização económica, bem como de confronto com a fé islâmica, o que justificou a urgência de um novo modelo de educação no período medieval. De um modelo mais pietista, neste caso nos monges,
de oração, leitura da Bíblia e disciplinas espirituais, passou-se para uma ênfase no desenvolvimento da mente através da argumentação. Final de citação. O método dialético de Anselmo, Abelardo e Lombardo é desta época, dando origem a uma nova classe de professores. A influência de Aristóteles é enorme e isso vê-se em Tomás de Aquino. Podemos detectar pelo menos 3 abordagens dentro da escolástica em relação à questão daquilo que é possível conhecer. O realismo, pressuposicionalista, em que os universais são deduzidos na nossa mente em factos. O nominalismo, que é uma reação, e o nominalismo vai ter uma grande influência para os reformadores e para Lutero em particular, em que os factos dependem sobretudo da nossa capacidade subjetiva de os conhecer. Há quem chama hoje a pós-modernidade uma espécie de nominalismo acelerado também. E o realismo moderado, empiricista, em que a informação é recolhida pela nossa mente indutivamente e depois tornando-se universal. Como podemos calcular, o nominalismo influenciou muito o protestantismo. E eu vou avançar aqui um pouco. Para Lutero, quando ele... Voltando à questão do cativeiro babilónico da Igreja, há uma grande frase de Lutero: o Espírito Santo é maior do que Aristóteles. E eu concordo, de facto. Gosto de Aristóteles, mas acho que o Espírito Santo ainda é um pouco maior também. Agora, o que é que Lutero estava a dizer quando ele dizia uma coisa destas? Ele não queria dizer que não tinha nada a aprender com Atenas, mas ele queria restituir a Jerusalém o coração da cristandade. Ele queria dizer, não, nós temos de ficar em Jerusalém. E se o cristianismo deve permanecer com os pés em Jerusalém, é bom que primeiro fosse puramente confessional, se é possível separar as coisas neste sentido, e só depois filosófico. Para Lutero, primeiro deveria vir a fé propriamente dita e só depois a filosofia seria colocada no seu devido lugar. Do cativeiro babilónico da Igreja, Lutero chama prostituta à filosofia, que geralmente é um nome que não é muito apreciável se nós queremos elogiar alguém, mas era este o tipo de postura que Lutero tinha. Agora, nós podemos dizer, este Lutero é um brutamontes, e era de facto, mas o que ele está a fazer não é uma rejeição da filosofia, mas ele de facto acreditava que a filosofia devia ser uma consequência e não uma causa. Porquê? Porque ele primeiro dizia Jerusalém e depois Atenas. E então ele diz assim: o que deploramos por estes motivos, agora passo a citar Lutero no cativeiro babilónico da Igreja, onde sucumbe a fé e emudece a palavra da fé, surgem imediatamente em seu lugar as obras e as tradições das obras, e por esses motivos, como por um cativeiro babilónico, fomos exilados da nossa terra depois de todos os nossos dirigentes terem sido aprisionados. E o que deploramos nesse cativeiro é que hoje se procura que nenhum leigo ouça as palavras de Cristo como se fossem demasiado sagradas para serem entregues ao povo. Eu vou avançar um pouco. O que Lutero estava a dizer é que a palavra tinha de ter prioridade sobre tudo e que confiar demasiado na filosofia, e isso não deixa de ser curioso, confiar demasiado na filosofia para Lutero era pouco humilde epistemologicamente. A teologia medieval tendia a desenvolver a teologia natural, a crença que diante da natureza estamos satisfatoriamente capazes para chegar às conclusões essenciais sobre a existência. O protestantismo vai desconfiar da teologia natural, ele não o abandona naturalmente, mas vai desconfiar. E se eu tivesse de ser muito simplista a colocar isto, eu diria que Roma vai do mundo para a palavra, onde a reforma protestante vai da palavra para o mundo. Portanto, a afirmação da reforma, se quisermos ser muito radicais, é dizer que se tu não compreenderes a palavra, não vais tirar as conclusões certas acerca daquilo que a existência é. E, nesse sentido, novamente, há um pessimismo que também é um pessimismo epistemológico. Claro que depois acaba por haver uma compensação irónica, que é o otimismo protestante acerca da Bíblia ser credível, é um pessimismo acerca do homem não ser. E aqui temos um paradoxo. Os protestantes são mais acerca dos limites da teologia natural do que das suas virtudes. E é por isso que Lutero tratava mal a filosofia. Ora, rapidamente, eu vou passar à frente para falarmos só rapidamente. Pois há questões interessantes nos sacramentos. Lutero abandona os sacramentos, ele fica com 2. Não é que Lutero rejeita a ideia de que Cristo está em ação nos sacramentos. Mas a partir do momento em que Lutero tem como a palavra, como o sacramento dos sacramentos, a palavra passa a ser o prisma sobre o qual todos os outros sacramentos são avaliados. Portanto, a verdadeira presença de Cristo na Igreja, e ele ficou com a consubstanciação, ele não rejeitou inteiramente a ideia da presença real de Cristo, mas a verdadeira presença de Cristo na Igreja, para Lutero, passou a ser a pregação da palavra. E como passou a ser a pregação da palavra, tudo o resto é avaliado a partir de que Cristo está presente na Igreja quando a palavra é pregada. 1 minuto, isto está ruim. Vou terminar rapidamente. Lutero, quando mexe nos sacramentos, e agora não posso desenvolver, mas uma das coisas interessantes, Lutero mexe nos sacramentos porque, por exemplo, uma coisa que ele acha é que a teologia medieval não era suficientemente rigorosa com a gravidade da condição humana.
Quando Lutero vai oficiar a primeira missa, ele tem um problema porque ele sabe que quando diz as palavras da consagração, naquele momento, supostamente, o pão passa a ser o corpo, o vinho passa a ser sangue. E Lutero dizia, como é que eu sobrevivo a isso? E a teologia medieval dizia, não fiques nervoso, estou a simplificar, tu dás o melhor de ti e Deus dá o melhor dele. Mas ele dizia, o problema é que quando ele lê a Bíblia, o mal, o pecado, como ele é descrito sobretudo pelo apóstolo Paulo, não é tanto o mal que eu faço. Lutero percebe que Paulo, a falar no problema do mal, o mal não é o mal que eu faço, o mal é o mal que eu sou. E por causa disso ele olhava para os sacramentos como insuficientes para responder ao problema dentro dele. Porque o problema dentro dele era maior do que ele julgava. Só para terminar, fazendo uma referência muito superficial. A correspondência entre Lutero e Erasmo deveria ser dada nas escolas, porque ela é obrigatória. Eu diria que todos os grandes problemas da humanidade eles estão lá, já entre Erasmo e Lutero. Como sabem, a influência de Erasmo é muito importante. Erasmo acaba por ser uma influência para todos os reformadores e havia aquele tipo de suspense de dizer assim, o que é que Erasmo vai dizer quando ele tiver de falar sobre Lutero. E quando Erasmo fala sobre Lutero é uma desilusão porque ele vem para se dissociar. Também já tinha vindo a dieta de Worms, ele tinha de pensar na vida dele e na carreira dele. Não é? Mas o que é que Erasmo escreve? Escreve o discurso sobre o livre-arbítrio, ao qual, imaginem como é que Lutero responde, com aquele jeito que ele tinha, escreve do servo-arbítrio. Portanto, a terminar, exatamente, tenho de terminar. Mas isto para dizer que uma das coisas interessantes é que Lutero, e esta é uma interpretação pessoal, naturalmente, não tenho de concordar com ela, mas a maneira de Lutero responder a Erasmo é um pouco esta. Erasmo, quanto mais razão tu tens, mais errado tu estás. É um pouco esta... Se vocês lerem o diálogo, é um pouco isso. Erasmo é cuidadoso, é civilizado, e Lutero tem um profundo desprezo com a paz que Erasmo tira da sua civilização e da sua pertinência. E eu acho que isso ainda hoje continua a caracterizar muito os protestantes. Para Lutero, a Bíblia é sobretudo um livro que resolve mistérios e não que os complica. Erasmo gosta mais da segunda ideia. E Lutero acusa Erasmo de, em vez de dar livre-arbítrio à divindade, dar divindade ao livre-arbítrio. E esta é uma das partes mais, na minha opinião, mais apaixonantes na discussão, quando eles falam sobre o livre-arbítrio. Contrariamente ao senso comum, as frases mais duras contra o livre-arbítrio não são de João Calvino, são de Martinho Lutero. Apesar de depois Calvino fica com a má reputação da predestinação. Mas, de facto, as frases mais agrestes contra o livre-arbítrio são ditas por Lutero. Para terminar... os conceitos de bem e mal não governam Deus, Deus é que os governa. Esta é uma das conclusões filosóficas arriscadas que Lutero tira. E no final, o alemão, escrevendo para Erasmo, agradece a Deus por manter a sua salvação fora da vontade de Lutero. Portanto, Lutero diz assim, ainda bem que Deus resolveu esta questão da salvação sem me passar muito cartão. É um pouco esta a ideia que ele passa. Só para terminar, com uma frase de Dorothy Sayers, e que eu creio que é um pouco do paradoxo. Eu não sou luterano de denominação, mas sou luterano de coração. Dorothy Sayers dizia assim, alguns dos dogmas mais ignorados hoje são aqueles que o mundo moderno mais precisa de ouvir. A razão por que as igrejas hoje não têm crédito não é porque insistem demais na teologia, mas porque fogem dela. Uma das maiores forças do cristianismo hoje está na perspectiva profundamente pessimista que ele tem da natureza humana. E termino com a frase de Sayers. Se os homens não compreenderem o significado do julgamento, eles nunca compreenderão o significado da graça. Ironicamente, o pessimismo antropológico protestante dá origem a uma cristologia muito mais excitada. É, de facto, um paradoxo, provavelmente pouco difícil manusear nos nossos dias, mas é também uma das coisas que nos faz continuar apaixonados por Martinho Lutero. Obrigado pela vossa paciência.